Oi pessoal, boa tarde. Eu vou estar passando aqui para vocês um passo a passo da maneira que eu uso para estar fazendo placa PCI. Eu utilizo aqui esse filme, que é o Dry Filme. Como podemos ver aqui, é um filme que vem nesse rolo. É fácil de encontrar, você encontra ele por metro e não é um filme caro. E esse processo aqui de fabricação de PCB utilizando esse filme é muito mais simples do que o método que utiliza aquela tinta fotossensível que você deve aplicar sobre a placa. O material que vocês vão estar utilizando para fazer o procedimento são esses. É o dry film, a quantidade que for necessária para aplicar sobre a superfície da placa. Luz ultravioleta, a luz que eu utilizo é de uma potência de 30 watts, mas pode ser de uma outra potência, o que vai diferenciar uma coisa da outra é o tempo de exposição. Filme microporoso, impressora a jato de tinta, o ideal é que seja com tinta original. E vai precisar também de barrilha leve, que é um produto utilizado para corrigir pH de água de piscina e que aqui vai ser utilizado para revelar a nossa placa. Nós vamos precisar também de um pincel macio após o processo de revelação para tirar o excesso de dry film que fica na placa e uma plastificadora, que é para facilitar o processo de aplicação do dry film na placa. E claro, também os itens de segurança. É muito importante utilizar as luvas de látex para proteger a mão quando estiver manuseando os produtos químicos e um óculos de segurança para proteger também os olhos. É muito importante o uso desses equipamentos. Bom, você vai utilizar o programa de sua preferência para fazer o seu projeto, o layout da placa, e vai imprimir esse layout nessa transparência, nesse filme microporoso. Nós temos aqui dois circuitos eletrônicos que foram impressos. É possível observar que onde são as trilhas não há tinta. Isso vai permitir que a luz ultravioleta atravesse essa transparência e sensibilize o dry film que será aplicado sobre a placa. Nós temos aqui uma placa de fenolite de face única e o dry film. Esse filme vai ser aplicado sobre essa face de cobre da placa de fenolite. E após a aplicação desse dry film, essa placa vai estar sensibilizada e pronta para exposição à luz ultravioleta. O dry film ele tem duas películas de plástico que protege. Essa tinta azul fica entre essas duas películas de plástico. Para tirar a película e aplicar sobre a placa, primeiro você tira a película interna. Você coloca uma fita tape aqui, nessa bordinha. Ao puxar essa fita tape, a película interna sai facilmente. Aqui eu já apliquei a fita adesiva aqui na parte interna. Como é possível observar, a película, a parte interna já está saindo. Eu peço desculpas aqui que eu estou usando somente uma mão para gravar e mostrar ao mesmo tempo, então eu não consigo mostrar a retirada dessa película, mas é simples, é só puxar a fita que é a parte interna. É possível verificar que o dry film ele fica até mais flexível, mais maleável quando essa película interna é retirada. E para aplicar esse dry film sobre a placa, é só umedecer essa parte da placa de fenolite que tem o cobre. Com um borrifador de água você umedece e aplica o dry film sobre essa superfície umedecida. Após a aplicação do dry film sobre a placa, nós utilizaremos a laminadora para distribuir uniformemente o dry film sobre a superfície de cobre. Mas para não colocarmos a placa de fenolite com dry film diretamente na laminadora e não correr o risco do dry film grudar nos rolos internos da laminadora, nós vamos colocar juntamente com essa folha A4, esse papel sulfite. Então é só fechar a folha A4 e aplicar e inserir na laminadora essa placa de fenolite com o dry film aplicado. Aqui o dry film já está aplicado sobre a placa e eu já coloquei ele entre essa folha A4 para estar passando na laminadora. Essa é a laminadora, ela foi pré-aquecida numa temperatura de 100 graus e eu costumo passar normalmente umas 3 vezes para que o dry film seja distribuído uniformemente pela superfície da placa. 3 vezes para mim tem sido o suficiente, nunca foi necessário mais que isso. Então vamos esperar aguardar aqui e passar mais 3 vezes para ver o resultado dessa aplicação. Após passar a placa 3 vezes
pela laminadora, esse é o resultado. A superfície da placa com o dry film já aplicado, a superfície fica super lisa e pronta para a exposição utilizando o fotolito impresso no início do vídeo. Também é possível aplicar utilizando um cartão de crédito. Se você não tem uma laminadora em casa, você pode estar utilizando então esse cartão de crédito para aplicar o dry film. Após passarmos a placa 3 vezes pela laminadora, agora é a hora da exposição dessa placa utilizando luz negra ou luz ultravioleta. Esse dry film ele é sensível a essa luz ultravioleta, então onde a luz ultravioleta penetra no dry film, esse dry film ele fica resistente à água, ele se solidifica. Por isso, o fotolito deve ter as trilhas sem tinta, para que essa luz ultravioleta atravesse essas trilhas e solidifique onde você deseja que o circuito impresso fique impresso na placa de circuito, na placa de fenolite. Após 2 minutos e meio de exposição à luz ultravioleta, já é possível verificar que o circuito já está impresso na placa. E o próximo passo agora é realizar a revelação desse circuito utilizando a barrilha leve. Eu utilizo 1 colher de barrilha leve para 1 litro de água. Eu fiz alguns testes e essa é a quantidade suficiente. Você pode diluir até um pouco menos de barrilha leve, que também dá resultado, mas essa quantidade faz com que a revelação seja mais rápido, então não é necessário deixar a placa submersa nessa substância por um tempo maior, correndo o risco de retirar algumas trilhas de forma indesejada. Então é só diluir essa quantidade de 1 colher em 1 litro de água e colocar a placa agora nessa mistura de água com barrilha leve para estar fazendo a revelação da placa. E utilizar aquele pincel fino citado no início do vídeo para ajudar a retirar os fragmentos da barrilha do dry film que não foram expostos à luz ultravioleta. Esses fragmentos irão sair em contato com a barrilha leve. Agora é só retirar essa película aqui, que fica sobre o outro lado do dry film, expondo assim a face revelada, e agora é só aplicar a solução de barrilha leve com água, que a parte do dry film que não foi exposta à luz ultravioleta irá sair com facilidade. Então vamos colocar aqui essa solução e, utilizando um pincel macio, nós ajudamos aplicando sobre a placa, facilita o processo de soltura desse dry film. É bem rápido, acho que 1 minuto aqui passando o pincel já é o suficiente, e passando esse tempo a placa já está pronta para fazer a corrosão, utilizando percloreto ou outra substância de sua preferência. Após 1 minuto na solução de barrilha leve com água, o dry film já foi removido todo o dry film da placa, onde a luz ultravioleta não pegou na placa. Agora, aplicando essa solução de percloreto, nós iremos corroer a placa. Bom, aqui fica uma dicasinha. O percloreto, quando ele está numa temperatura mais alta, ele acelera o processo de corrosão da placa. Então eu aqueci esse percloreto aqui até uma temperatura de mais ou menos 80 graus, 90 graus, e isso vai acelerar o processo de corrosão. Uns 7 minutos aqui já vai ser suficiente para todo esse cobre ser removido da placa. Essa é a placa já corroída. Depois de mais ou menos 10 minutos no percloreto, dá para ver já que não tem mais o cobre. E dá para ver que fica bem legal. É uma técnica que não é difícil depois que você faz algumas vezes. E tendo também o equipamento correto, você tem um resultado bem legal. A próxima parte agora, o próximo passo é realizar o furo da placa para fixação dos componentes through hole. Essa placa é de face única, como eu disse anteriormente. Aqui a placa já com todo o dry film removido da superfície. Há uma parte do processo que eu acabei esquecendo de colocar aqui, é a parte do processo que remove
esse dry film ele é bem chato de ser removido da placa, então para facilitar a remoção você utiliza soda cáustica. Aqueça a água até mais ou menos uns 50 graus, coloque soda cáustica e coloque a placa com esse dry film. O dry film vai se soltar com mais facilidade utilizando soda cáustica.